tarde a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o pecado. É claro que eu não sei tudo sobre o pecado, não sou também um mestre no assunto, mas eu vou dar a minha opinião e você, a partir desse primeiro vídeo, tem que pesquisar e estudar mais. Os meus vídeos, eles são bem simples. Na verdade, eu não vou dar uma aula total e completa. Eu só vou dar o primeiro pontapé. Depois você tem que ir atrás e pesquisar mais sobre o assunto. Inclusive, sobre o pecado, você tem que, para entender o pecado e o perdão dos pecados, você tem que entender também o assunto do santuário celestial que está na Bíblia. O santuário foi construído no Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito rumo à Terra Prometida. Deus queria habitar entre o povo e pediu para Moisés construir um santuário em que ele pudesse habitar junto com o povo. E Moisés construiu esse santuário. Então, o santuário era onde a presença de Deus se fazia. É muito assunto, muitos detalhes, que para você entender bem, eu deixo aqui como tema de casa você estudar o assunto do santuário. Procura uma igreja adventista do sétimo dia, os cursos que eles oferecem e estuda sobre o santuário celestial. Muito bem. Então, falando sobre o pecado. O que é pecado? A Bíblia, a definição que a Bíblia dá do pecado é a transgressão da lei. Mas que lei? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos conforme Êxodo 20. Confere lá na tua Bíblia os 10 mandamentos conforme Êxodo 20. Isso foi Deus que deu esses mandamentos. Esses mandamentos foram dados por Deus a Moisés. Moisés subiu no monte e o próprio Deus escreveu em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos. E o Messias resumiu esses 10 mandamentos em amor a Deus e amor ao próximo. Mas isso é o resumo dos 10. Amor a Deus são os 4 primeiros mandamentos e amor ao próximo são os 6 últimos mandamentos. Então, pecado, segundo a definição da Bíblia, é a transgressão da lei. Tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia. Outro tema de casa para você. Confere se o que eu estou falando é verdade ou não. Procura na Bíblia. Na Bíblia você vai achar tudo que eu estou falando. Tá, pecado é a transgressão da lei, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Você transgride os 10 mandamentos, você está pecando. E outra frase que está na Bíblia e que diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se você peca, você tem que morrer. Se você é sem pecado, você não morre, mas nós pecamos, então nós temos que morrer. Adão e Eva, quando foram criados no Jardim do Éden, eles eram eternos, eles não iriam morrer, eles teriam vida eterna. Mas o que aconteceu com eles? Eles não pecaram, eles não transgrediram a lei de Deus, o que Deus estipulou, pecaram. Então, por causa do pecado de ambos morreram. Eles não morreram na hora que comeram do fruto, mas eles não tiveram mais a vida eterna. Adão morreu com 900 e tantos anos, diz a Bíblia, e Eva não tem a idade. Mas eles morreram. Morreram porque se eles eram eternos? Porque eles pecaram. Pecado é a transgressão da lei. E o salário do pecado é a morte. Se eles não tivessem pecados, não haveria pecado no mundo, e todos os filhos deles, que somos nós, não teríamos o pecado. Mas o que aconteceu? Com a transgressão da ordem de Deus, o pecado entrou no mundo.
E a partir daí, por isso Adão e Eva, que eram imortais, morreram. E a partir daí, todos os descendentes deles morrem também, por causa do pecado. Ok? Então, com Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Com o pecado deles, ah, o mundo, ah, o mundo foi tomado pelo pecado e por isso nós morremos. Ah, porque o salário do pecado é a morte. Então a morte entrou no mundo. Muito bem. Mas Deus perdoa os pecados. E existe uma forma de você pedir perdão para os pecados. Eu vou começar no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, na época do povo de Israel, das 12 tribos, na época de Moisés, o povo continuava pecando. E como eles obtinham o perdão dos pecados? Como Deus perdoava os pecados? Deus perdoava os pecados através de um sacrifício de um cordeiro. Por isso que antigamente se sacrificava, por isso no tabernáculo, no santuário que eu lhes mostrei. Aqui tem uma foto do santuário. Deixa eu ver aqui. Mostrar a foto. Esse é o santuário que o povo de Israel construiu quando eles estavam no deserto. Aqui está o povo e aqui dentro Deus se fazia presente. E aqui eles sacrificavam os cordeiros. Quando uma pessoa, como o pecado entrou no mundo, Deus criou o plano de salvação. O plano da salvação era a morte do Cordeiro de Deus, Jesus. Esse é o mistério da redenção dos pecados, ou seja, pela morte de Jesus, os nossos pecados são perdoados. E como nessa época aqui, que você está vendo aqui, do santuário, Jesus ainda não estava na terra, o substituto de Jesus era o cordeiro. Acompanha aqui com o meu mouse. Ó. O pecador levava um cordeiro de um ano sem defeitos, né? Colocava os seus pecados, confessava os pecados no cordeiro. Então os pecados passavam do pecador pro cordeiro. Ele levava o cordeiro pro sacerdote aqui. O sacerdote sacrificava o cordeiro e aspergia o sangue do cordeiro com o pecado no tabernáculo. Então, o pecado passava do pecador para o cordeiro e do cordeiro ia parar no tabernáculo, aqui no tabernáculo, todo ano. Todos os pecados simbolicamente, né? Você tem que ter fé, isso simbolicamente. Os pecados eram todos depositados aqui no tabernáculo, na tenda aqui. E também isso para os pecadores. E independente disso, todos os dias do ano, às 9 da manhã e às 3 da tarde, era sacrificado pelo sacerdote um cordeiro de um ano para perdão dos pecados de todo o povo de Israel, para perdoar os pecados que o povo cometia. Então, todo dia morria um cordeiro, às 9 da manhã e às 3 da tarde. O cordeiro era sacrificado por todos os pecados do povo de Israel. E, claro, e havia outros tipos de sacrifício, de pombas, de novilhos, de bois. Isso tudo está explicado em Levítico, lá na Bíblia, né? Eu estou fazendo um resumo, que é o principal. Então, essa era a forma como Deus ele garantia o perdão dos pecados desse pessoal nessa época aqui, antes de Jesus. Assim que eles eram perdoados. E como
você já viu que os pecados, o sangue dos cordeiros, ele era aspergido aqui no santuário e os pecados ficavam acumulados no santuário. Então, todo ano, um dia no ano, havia a limpeza dos pecados do santuário. E tudo era feito através de sangue, de sacrifício. Sem sangue não há remissão dos pecados. Isso também está na Bíblia. Tinha que ter o sangue. E daí o que acontecia no dia da expiação, uma vez por ano, dois bodes eram levados até o santuário, até aqui. Aí se lançava a sorte. Um bode era sacrificado e o sangue dele era aspergido no santuário, né, para purificação dos pecados. E o bode vivo, depois de feito todo o ritual, o sumo sacerdote entrava aqui no santuário, retirava todos os pecados do santuário do ano, todos eles, botava as mãos no bode vivo, que era chamado de bode Azazel, e ele transferia os pecados do povo que foram cometidos naquele ano para o bode vivo. O bode vivo recebia todos os pecados. E esse bode vivo, então, era levado por uma pessoa para o deserto, abandonado no deserto para morrer com esses pecados, para acabar. Assim era limpo os pecados do ano do povo de Israel. Cada ano era feito isso, uma limpeza dos pecados. Assim que simbolicamente se perdoava os pecados. Era o que isso e o que era isso? Era só um símbolo do verdadeiro Cordeiro que iria levar os nossos pecados. E quem é o verdadeiro Cordeiro? É Jesus. Jesus é com o sangue dele, não de animais, mas o sangue do próprio Filho de Deus ia nos purificar dos pecados. Então, tudo isso aqui que eles faziam aqui no santuário era símbolo do sacrifício de Jesus Cristo, vocês entendem? Isso foi por muitos anos, antes da vinda do Messias. E quando Jesus veio, encarnou na terra o Filho de Deus, o que João Batista disse dele? Isso você já deve ter ouvido falar. João Batista falou de Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é muito falado. Por quê? Porque o Cordeiro, então, verdadeiro que eles sacrificavam, agora era o Jesus, o verdadeiro Cordeiro. Isso tudo aqui que eles faziam antes, como a gente diz, era sombra, era um modelo do verdadeiro Cordeiro que veio ao mundo, que é Jesus Cristo. Por isso que Jesus teve que morrer, porque ele era o cordeiro. Sem sangue não há remissão dos pecados. Por isso Jesus morreu. Não porque ele era fraco, mas porque ele tinha que apagar os nossos pecados. Por isso que ele foi morto. O sangue dele perdoa os pecados. Por isso que nós não morremos, porque Jesus morreu. Foi o cordeiro que foi morto. E o sangue dele limpa os nossos pecados. Mas aí é que está. Ele se ofereceu para todas as pessoas. O sacrifício de Jesus, a morte dele, é para todos os pecadores. Mas o pecador tem que aceitar. Se a pessoa não acredita em Jesus, não crê em Jesus, no sacrifício que ele fez, os pecados dela não são purificados. Um satanista, por exemplo, ele não acredita em Jesus, ele não crê em Jesus. Então, o sacrifício de Jesus não cobre os pecados dessa pessoa. A pessoa tem que crer em Jesus. Jesus morreu por todo aquele que crê. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Ele que nos limpa dos pecados. Porque, que nem eu falei, nós somos pecadores, quem tem pecado tem que morrer. E por quem aceitar Jesus, depois vai ter a vida eterna.
porque o sacrifício que ele fez, a vida dele vai cobrir os pecados e a pessoa vai ser limpa dos pecados e aí sim vai ter a vida eterna. Ela vai ser limpada dos pecados e como ela não vai ter mais pecados, ela vai ter a vida eterna. Essa é a próxima vida que tanto a gente fala, que é o céu, que só terão pessoas sem pecados, quer dizer, que até cometeram pecados, mas que aceitaram a Jesus, acreditaram em Jesus, e os pecados dele purificou essas pessoas. Então, todas elas vão estar no céu com os pecados purificados. Você consegue entender? Isso é maravilhoso. Se você estuda, você começa a entender. Mas aí é que está. Precisa estudo, tem que estudar. Isso aí tu não aprende do dia para a noite. Tem que ter muito estudo. Eu estudei muito, por isso eu começo a entender os mistérios de Deus. E eu aconselho você que faça o seguinte: estuda, procura uma igreja adventista do sétimo dia e faça os estudos. Procura a TV Novo Tempo, que é a televisão da igreja adventista, faz os cursos bíblicos e você vai começar a entender. É fantástico. Aí você entende por que Jesus morreu. Porque ele é Deus, mas ele teve que morrer, porque ele veio para pagar os pecados, entendeu? Porque sem a morte dele não tem a remissão dos pecados, sem sangue não há remissão dos pecados. Então, ele morreu. E por isso, os pecados das pessoas que ele cobrir os pecados, essa pessoa não vai mais precisar morrer. Depois no céu nós teremos a vida eterna. Por quê? Porque Jesus pagou os pecados, a morte dele, o sangue dele cobre os pecados. Então, depois, no céu, as pessoas terão vida eterna. Não é fantástico? Claro, é muito mais complexo, precisa estudar mais, mas resumindo, eu estou fazendo um resumo só aqui. E o que eu lembro também, porque eu estou fazendo isso sem roteiro, estou falando aqui do que me vem à mente agora, né? Pode, deve ter mais detalhes, mas aí é contigo. Isso aqui eu só estou dando o pontapé inicial, você vai ter que estudar se quiser saber mais, né? Então, antigamente, no Antigo Testamento, as pessoas confessavam os pecados no cordeiro que era sacrificado. E hoje, depois que Jesus veio, você confessa os pecados para o cordeiro. Mas quem é o cordeiro? Que João Batista falou: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus. E como é que você confessa os pecados? Você conversa com Jesus. Só Ele que pode te dar perdão dos pecados. Você, no seu quarto, conversa com Jesus em pensamento, ou pode falar alto também, mas em pensamento, confessa os teus pecados para Jesus. Jesus é o nosso intercessor, é Ele que nos perdoa os pecados. E é claro, claro, aí vai depender da tua relação com Jesus. Se tu confessou o pecado, é lógico que tu vai ter que abandonar esse pecado. Se tu fez uma coisa errada, por exemplo, você roubou, aí você confessa o pecado para Jesus em pensamento, né? Jesus perdoa, mas você tem que parar de roubar. Se continuar, aí você continua pecando, pecando, pecando. Isso não tem fim. Você tem que confissão e arrependimento e mudança de vida e mudar, né? Que são e esse pecado é um dos mandamentos, não roubarás lá, um dos 10 mandamentos. Então, e você tem que pedir perdão e Deus perdoa. Deus perdoa, claro. Jesus aí, ó, porque Jesus é Deus também, mas tem Deus o Pai e Jesus. E Jesus, porque ele é o nosso advogado, é o nosso intercessor, é ele que nos fala com Deus e pede perdão por nossos pecados. A Bíblia diz: o único mediador entre Deus e o homem é Jesus. Então, fez pecados, confessa os teus pecados, você confessa para Jesus. Somente Jesus pode nos perdoar dos pecados, só Deus pode. E Jesus é Deus. Então,
quem pode perdoar os pecados? Somente Deus, Jesus e o Espírito Santo. Os únicos que são divinos, só eles podem perdoar os pecados. Você entendeu? Então, hoje não precisa mais sacrificar lá um cordeirinho. Isso foi no tempo de Moisés. Nos dias de hoje, você entra no seu quarto e conversa com Jesus em pensamento e pede perdão dos pecados. Pede perdão dos pecados e confessa eles e tem que ter uma mudança de vida para não mais pecar. Deus perdoa, mas você tem que também parar de pecar. Não é fantástico isso? Por quê? Porque se você tem pecados, você tem que morrer. E se você quer ir para o céu e ter a vida eterna, tu tem que ter confessado os pecados, porque depois que tu confessa, Jesus perdoa e é como se tu não tivesse tido pecado, entendeu? Aí você vai ter a vida eterna. No céu não há, porque no céu não haverá pecados. Olha como tudo se interliga. Por que no céu não haverá pecado? Lembra que eu falei do bode, onde é que eram no dia da expiação colocados todos os pecados? Isso vai acontecer. Quando Jesus voltar, ele vai botar todos os pecados da humanidade pelo quais ele morreu em Satanás. Satanás, que representava o bode Azazel. Jesus vai colocar todos os pecados em Satanás, ele vai ser levado para o deserto, vai ficar 1000 anos e vai morrer com todos os pecados de todas as pessoas, inclusive os nossos. E daí nós, os que fomos salvos, vão ter os pecados apagados, porque eles vão ser colocados tudo em Satanás, como no dia da expiação, e Satanás vai morrer com todos esses pecados. Deus vai acabar com o pecado, o pecador e o originador do pecado, que é Satanás. Não sei se você entendeu. Espero que sim, porque eu fiz um resumo de tudo que é o plano da salvação, e isso tudo é o plano da salvação. Por isso que Jesus é o chamado Cordeiro que tira os pecados do mundo. Entendeu? É fascinante, sabe? E tem tantos assuntos que você estudando, você entende tudo isso. E nem tudo isso está na Bíblia. Você tem que fazer cursos também, né? Para chegar a esses entendimentos. Eu fiz um pequeno resumo. Talvez tenha faltado um outro assunto, mas esse é um pequeno resumo. Acho que dá para ter uma boa ideia de como funciona todo o processo da salvação, do pecado, do perdão dos pecados. Não é incrível? É fascinante. Por isso, ó, eu tenho orgulho de ser cristão. O cristianismo é perfeito. Se você não acha ele perfeito, é porque você não estudou o suficiente. Eu fazem 7 anos que estudo e hoje eu entendo algumas coisas. E hoje eu posso dizer, eu estou dando aqui o meu testemunho, que o cristianismo é perfeito e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Isso está na Bíblia, é João 14,6. Né? Jesus é Deus e é Ele que perdoa os nossos pecados, é Ele que intercede por nós junto a Deus, só Jesus. E outra coisa, Jesus não está morto, ele está vivo. Jesus morreu, foi crucificado aqui, mas ressuscitou e hoje ele está no céu, ao lado de Deus. Ele conversa com Deus e faz o intermédio entre nós e Deus. Não é fantástico? Porque acima da autoridade de Jesus está a autoridade de Deus. Né? É incrível, é maravilhoso quando você entende as coisas de Deus, as coisas da Bíblia. E tudo isso que eu falei está na Bíblia. Você pode ler a Bíblia e é até bom, você confere na Bíblia se o que eu falei é coisas que eu inventei ou se está na Bíblia. Eu tenho certeza que você vai encontrar tudo isso na Bíblia. Quem conhece a Bíblia já vai entender. E mais uma vez,
para você aprender tudo isso, aprende numa igreja adventista do sétimo dia. Esse é o ensino da igreja adventista do sétimo dia. Né? Sabe, tem tantas coisas. Eu poderia falar do juízo, o juízo que começou em 1844. Esses todos assuntos fazem parte da teologia adventista. Eu acho assim que esse vídeo está começando a ficar longo. Vamos ver quanto tempo tem de vídeo aqui. 25 minutos, já está ficando muito extenso. Espero que você tenha entendido. E como eu já falei no início, esse vídeo não explica tudo. É só o pontapé inicial. É só para despertar você. É para fazer um despertamento. Agora é contigo. Eu dei as dicas aonde você encontra na Bíblia. Numa igreja adventista você encontra todo esse conhecimento. Se você quer saber mais, é com você agora. Eu dei só o pontapé inicial. Vou terminando esse vídeo por aqui. Desejo a todos a paz de Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.